Então, nessa ação penal 505, 49, 32 e 38, depoimento do senhor Glauco Arbix. Senhor Glauco, como lhe adiantei, o senhor está como testemunha. Como testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Certo. Eu vou advertir o senhor apenas por força de lei. Se o senhor faltar com a verdade, fica sujeito a algum processo, certo? Certo. E dito isso, eu passo a palavra à defesa do senhor Branislav Contic, que vai lhe formular algumas perguntas. Doutor Glauco, qual é a sua ocupação? Sou professor titular da Universidade de São Paulo, De que matéria? em Sociologia. O senhor conhece o senhor Branislav Contic? Conheço há muito tempo. Quanto tempo? Mais de 40 anos, desde 1973, 74. Que circunstâncias o senhor o conheceu? Eu era estudante na Faculdade de Filosofia da USP e ele entrou na faculdade, foi o meu primeiro contato com ele. E a partir deste momento, deste fato, os senhores conviveram sempre? Ou tiveram contato? Tivemos muito contato, conheci à época a família dele, os pais, a irmã, depois vim a conhecer a esposa, conheço os filhos, que também estudam na USP. E mantive sempre um contato, não necessariamente um contato... Uma família bem constituída? Claro, sempre bem constituída, com muita consistência. E o senhor Branislav Contic se ocupou de quê durante esse período, ou seja, depois que saiu da faculdade? Quando eu conheci o Branislav, ele tinha uma condição financeira muito boa, graças, eu imagino, aos proventos da família dele, em especial do pai, que tinha uma empresa, uma fábrica, uma tecelagem. Os pais eram imigrantes e o Brani se beneficiou durante um longo período desse suporte. Depois disso, ele assumiu, inclusive, a empresa do pai, não saberia dizer exatamente por quanto tempo, e sempre gozou de um padrão de vida bastante razoável. Não consigo comparar, na época a referência era minha, o meu padrão, certo? Como estudante, depois como professor de colégio secundário, então o padrão era um padrão de classe média, de classe média baixa, que era o meu. O dele era superior a isso, certo? Até o período em que, depois, aparentemente, os negócios dele não andaram exatamente da maneira como deveriam andar. E aí ele passou a trabalhar em quê? Olha, que eu me lembro, ele passou isso aí coincidiu um pouco com a assessoria parlamentar que ele começou a dar. Ele deu aula na Universidade de São Paulo, na Escola Politécnica, durante um bom tempo, não sei exatamente, 4, 5 anos. Depois eu retomei um contato mais próximo quando ele foi para a prefeitura, ele foi assessor da então prefeita Marta Suplicy, depois foi a Brasília, também com o ministro Palocci como assessor. E ao longo do exercício dessas funções públicas, alguma notícia ou alguma nota que o desalunasse, que falasse contra a sua integridade? Não, jamais. Nunca tive esse tipo de relacionamento. O senhor reputa uma pessoa íntegra, uma pessoa correta, uma pessoa honesta? Claro, ele, a família, a maneira como ele sempre trabalhou e o que eu soube de acontecimentos adversos, eu soube pelos jornais, nunca tive nenhum tipo de conhecimento familiar, vamos dizer assim. Por favor, doutor Glauco, me esclareça uma coisa. Depois que os negócios da fábrica não andaram bem, a fábrica fechou, como passou a ser o padrão de vida do senhor Branislav Contic? Bom, ele evidentemente, na época eu tinha um pouco de contato com ele, o padrão cai, ele passou a viver um padrão muito mais próximo do meu, vamos dizer assim, certo? Padrão de classe média, de classe média baixa, sempre foi esse o padrão dele. Isso foi uma coisa linear até os dias de hoje, ou houve alguma variação?
Bom, veja, ele tem um padrão, sempre teve um padrão de vida muito contido, muito comedido, muito modesto, né? Nunca exibiu nada além daquilo que eu conseguia enxergar, que eu conseguia ver. Satisfeito. Obrigado. Outros defensores têm indagações? O Ministério Público tem alguma indagação? Não. Aceita a acusação? Tem alguma indagação? O juiz também não tem questões, então declaro encerrado o depoimento do senhor Glauco Alex.